Usado há milhares de anos na culinária, o glúten continua sendo um assunto muito polêmico. Afinal, consumir ou não glúten? O glúten é uma proteína muito utilizada na culinária para ajudar a dar liga em pães e massas. As fontes de glúten são o trigo, cevada, malte e centeio. Mas como é muito mais comum na nossa alimentação os alimentos de trigo, nós vamos falar muito mais aqui da farinha de trigo, que está presente em pães, biscoitos, massas e algumas outras preparações. O primeiro ponto que a gente vai falar é que o trigo é transgênico. Todo trigo que é cultivado aqui é transgênico e nós ainda não podemos confirmar o efeito disso na nossa saúde. O segundo ponto que eu quero falar sobre o trigo é sobre o trigo integral, porque muito se debateu que as fontes de fibras que existem no trigo integral são importantes para a nossa saúde, principalmente para a saúde intestinal. Mas não se justifica consumir a farinha de trigo integral como sua única fonte de fibras na alimentação, porque nós conseguimos adquirir essas fibras consumindo vegetais, frutas e outros alimentos, como as sementes oleaginosas e as outras sementes. Mas isso eu falei de farinha integral. Muitas preparações, quando até tem farinha integral, costumam ter a farinha de trigo branca junto, que está lá na listinha de ingredientes como a farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Essa farinha então é a branca, ela aumenta muito a nossa glicemia, o açúcar no nosso sangue e acaba sendo prejudicial, principalmente se a gente consumir em grandes quantidades, porque a gente fica com esse açúcar no sangue elevado, podendo até aumentar a nossa formação de gordura. Outro ponto é que o governo, há uns anos atrás, obrigou as indústrias a enriquecer as farinhas com ferro e ácido fólico. Mas isso também não é uma alegação para a gente consumir essa farinha todos os dias. Porque o ferro e o ácido fólico nós conseguimos através de carnes e vegetais verdes escuros. A forma com que eles enriquecem essa farinha, às vezes não é a melhor forma de se suplementar ou complementar um alimento, ou seja, não é muito bem absorvido pelo nosso intestino. E um dos grandes problemas do glúten é porque, por ser uma proteína categorizada como alergênica, ela acaba trazendo vários sintomas para algumas pessoas. Não que você tenha essa alergia desde que você nasceu, mas você pode ficar hipersensível a essa proteína. Normalmente, se a gente tem uma digestão equilibrada, um funcionamento do intestino equilibrado, as nossas células do intestino e bactérias probióticas completamente equilibradas no intestino, nós teoricamente não vamos ter problema nenhum com o consumo de glúten. Mas qual é a realidade hoje? Como está a sua digestão? Como é a sua mastigação? Você ingere líquidos durante a refeição? Então, provavelmente, a sua digestão não é adequada e a nossa população de bactérias benéficas e maléficas no intestino geralmente está muito desequilibrada, que é a disbiose. Portanto, essas proteínas alergênicas, como o glúten, acabam gerando vários tipos de problema para a nossa saúde, inclusive sistêmicas. Podem dar problemas locais, como um excesso de formação de gases intestinais, problemas mesmo no funcionamento do intestino, e podem até causar problemas mais sistêmicos, como dor de cabeça, enxaqueca, depressão, problemas de concentração e até ajudar no aparecimento de doenças autoimunes. Agora, vamos à nossa resposta. Comer ou não o glúten? O que muito me perguntam é se eu vou ter alguma deficiência se eu não comer essa farinha de trigo. E a resposta é não. Se a sua alimentação for bem equilibrada, rica em frutas, vegetais, verduras e outros grãos integrais, você não vai ter nenhuma deficiência. Cuidado com as substituições de farinhas. Se você começar a substituir a farinha de trigo, principalmente a integral, por polvilho ou goma de tapioca ou farinha de arroz, você não está fazendo uma boa troca, porque essas farinhas também têm um alto índice glicêmico. E agora, comer ou não o glúten? Eu acho que essa decisão tem que ser tomada por você junto com o seu profissional da saúde. Mas pensando aqui por um outro lado, o ideal é que a gente coma comida de verdade, coma vegetais, frutas, sementes, oleaginosas, proteínas magras, gorduras boas.
quando as maiores fontes de glúten que nós temos no mercado são industrializadas. Então, reduzir o consumo desses alimentos industrializados e, consequentemente, reduzir o consumo de algumas farinhas, com certeza vai te trazer um benefício muito grande. Eu te vejo no próximo vídeo.